A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e mais uma vez estou aqui com vocês para juntos gravarmos este vídeo da nossa lição 8 da revista Betel Dominical, que tem o título A Igreja e a Sua Influência na Sociedade. Muito bom, hein? Tema extraordinário. E quem fará o comentário é o nosso comentarista do trimestre, pastor Sérgio Nascimento da Costa. Por favor, assuma agora o microfone do Foco na Lição para nos abençoar com o comentário da lição de hoje. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, irmãs, amigos, professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui, eu, pastor Sérgio Nascimento da Costa, na lição de número 8, a Igreja e a Sua Influência na Sociedade. Tópico 1, a Igreja e o Estado. Quando nós falamos sobre a Igreja e o Estado, no tópico 1.1 nós falamos sobre a Igreja Primitiva e o Império Romano. A Igreja Primitiva nasceu dentro da égide, dentro do poder do Império Romano. O Império Romano era um império que dominava quase todas as populações, basicamente os povos civilizados no período da Antiguidade. E como era esse relacionamento da Igreja com o Império Romano? O apóstolo Paulo, ao escrever a igreja que estava em Roma, que não tinha ainda tido um contato com o apóstolo Paulo, ele vai escrever a sua epístola aos Romanos. A epístola aos Romanos ela é conhecida por muitos estudiosos como a Catedral da Fé, porque ali Paulo vai desenvolver basicamente a sua teologia e vai trabalhar em assuntos que eram altamente relevantes para a igreja naquele momento. Nós vemos que no capítulo 13 de Romanos, Paulo ele vai falar sobre esse relacionamento que os cristãos deveriam ter com o Estado, com os magistrados. E ele vai mostrar o seguinte, que o Estado, na verdade, ele é uma ferramenta de Deus para trazer a segurança e para trazer também a ordem. Quando nós vemos também ali nos Evangelhos, em Mateus, no capítulo 22, versículo 21, quando fala sobre qual era o relacionamento, ou seja, qual era a exigência ali em relação ao tributo às autoridades romanas. E Jesus vai dizer, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o que isso significa para a gente? É que nós devemos nos submeter às autoridades superiores, desde que não venham contra aquilo que é propriamente de Deus. No item 1.3, nós vemos que nós falamos sobre a cidadania. Apóstolo Paulo ainda, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. E isso exige de nós também uma responsabilidade civil, uma responsabilidade social. Deve haver um equilíbrio entre o natural e o espiritual, ou seja, nós somos cristãos, nós somos, através de Cristo, homens e mulheres espirituais, porque temos discernimento espiritual, mas isso não tira de nós a nossa responsabilidade como cidadãos. Nós devemos saber viver em equilíbrio, tanto o contexto natural, civil, social, quanto o contexto espiritual. Uma coisa não é excludente da outra, uma coisa não exclui a outra, mas nós devemos buscar de fato o equilíbrio de uma vida espiritual, de uma vida de busca a Deus, através das orações, do jejum, de uma vida com Deus, mas isso também não nos exime de ter as nossas responsabilidades sociais, porque a nossa experiência ainda é uma experiência histórica. No tópico 2, nós falamos sobre a responsabilidade social. E nós vemos que a responsabilidade social dentro da igreja, dentro das Sagradas Escrituras, elas não iniciam somente no Novo Testamento, mas elas iniciam já no Antigo Testamento. Por isso que no tópico 2.1 falamos sobre a crítica social no Antigo Testamento.
E lá em Deuteronômio 10, no versículo 17 e 18, nós vemos que Deus faz justiça ao órfão e à viúva, ainda cuida dos estrangeiros. Ou seja, Deus era um Deus, o nosso Deus é um Deus altamente preocupado com o próximo, para o nosso próximo. Ele é altamente preocupado por aquele que padece, que sofre dificuldades. Nós vamos ver também, lá no tópico 2.2, sobre a responsabilidade social na igreja primitiva, que a própria instituição dos primeiros diáconos, eles nascem numa demanda da necessidade de serviço social, porque os cristãos judeus, judaizantes, eles tinham assistência social no templo, porque existia uma oferta específica do templo para as viúvas, dos órfãos judeus. E os cristãos de origem helênica, que não estavam debaixo dessa tutela do templo, então eles não tinham. Então, a partir dessa dificuldade, dessa demanda, se levantam os diáconos, porque eles veem o seguinte: não, os apóstolos devem estar inclinados ao estudo e à pregação. Então, nós vamos levantar também homens cheios do Espírito Santo de Deus para cuidar, para servir à mesa, servir aqueles que passam dificuldade. Então, nós vemos isso, que há responsabilidade social de cuidar daquele que sofre, muitas vezes padece, é uma responsabilidade desde a igreja primitiva. E aí nos chama ao desafio sobre a missão integral, sabendo que o ser humano, o homem, ele não é apenas alma, ele não é apenas espírito ou apenas corpo, mas ele é um ser integral. O ser humano é um ser composto de corpo, alma e espírito. E essas realidades tricotômicas, ou seja, são três, corpo, alma e espírito, elas não devem ser somente trabalhadas individualmente, mas na verdade devem ser trabalhadas em conjunto, porque o ser humano é um ser integral, é um ser holístico, é um ser pleno. No item 3, no tópico 3, falamos sobre vivendo segundo os valores do reino. E quando nós fazemos uma reflexão sobre igreja, qual é a célula básica da igreja? A célula básica da igreja é a família. Por isso que no tópico 3.1 falamos sobre a família e a igreja. Por quê? Porque a igreja começa em casa. A igreja começa no lar. Na verdade, quando nós saímos para o templo para congregarmos com os nossos irmãos, antes nós devemos saber que a igreja começou onde? Lá na nossa casa. Porque é a nossa rotina, o nosso dia a dia. Quando falamos sobre, no tópico 3.2, princípios morais, devemos saber o seguinte, que a base dessa família deve ser o amor. E o amor ágape como base. O que é o amor ágape? O amor de Deus, o amor de autossacrifício, o amor de querer ver o bem do próximo. É amar, muitas vezes, sem querer algo em troca. E nós vemos isso nas Sagradas Escrituras, na própria parábola do bom samaritano, que tudo aquilo que ele faz com o próximo, ele faz sem receber algo em troca. E essa é a grande exigência do amor para cada um de nós, que Deus exige de cada um de nós. Que nós venhamos amar sem querer algo em troca e valorizar o outro, querer o bem do outro sem querer algo em troca. E quando nós vemos esses princípios morais pautados na família, nós vemos que a missão do marido é amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, ou seja, com amor ágape, o amor de autossacrifício, de valorizar, de querer o bem da esposa. Assim como a esposa está debaixo da mesma missão do marido. Se a missão do marido é amar a esposa com amor ágape, amor de autossacrifício, e se a Bíblia vai dizer em Pedro que a esposa está debaixo da mesma missão do marido, porque é isso que significa submissão. Se submeter está debaixo da mesma missão. Ou seja, assim como a missão do marido é fazer a esposa feliz, a missão da esposa é fazer o marido feliz. E assim, um vive em prol do outro para fazer o outro feliz. E essa é a base do princípio cristão, que é o amor, que é esse Deus que se revela como um Deus de amor. E no tópico 3.3
3, falamos sobre coerência entre fé e prática. Ou seja, não pode haver uma divergência naquilo que eu falo, que acredito e faço de fato. Nós vemos que lá em João, no capítulo 13, versículo 35, Jesus vai dizer que os discípulos de Jesus seriam conhecidos pelo amor de um pelos outros. Que possamos, pautar a nossa vida cristã pelo amor. Que Deus abençoe a todos. Bons estudos. Pastor Sérgio, meu amigo, muito obrigado, companheiro, pela brilhante exposição da lição 8. Querendo Deus, na semana que vem estaremos aqui de volta para o estudo da lição 9, a igreja e sua organização. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.